Olá, me chamo Vitor e hoje vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do projeto número 1 da cadeira de Sistemas em Tempo Real. Bem, nesse projeto tínhamos o objetivo de de fazer uma implementação que resolvesse o problema do salão dos barbeiros dorminhos. Bem, esse problema consiste no seguinte: a gente tem uma barbearia onde existem no nosso caso aqui existem três barbeiros e cinco cadeiras, cinco cadeiras. E aí sempre que um novo cliente entra na barbearia, ele espera essas cinco cadeiras. Então supomos que entram cinco clientes, então eles ficam os cinco sentados esperando, e sempre que um cliente chega, ele acorda dos barbeiros, e aí o barbeiro vai lá, executa a atividade dele e depois volta a dormir. Então imaginando que existisse nesse mesmo instante, aparecesse um sexto cliente, então esse cliente, ele por padrão a gente define o seguinte: que se quando ele chegar não houver cadeiras disponíveis, ele simplesmente sai da barbearia e esse procedimento é refeito até que exista uma cadeira vaga, ou seja, que um cliente foi atendido e que saiu e que essa vaga está disponível. Então, para o desenvolvimento desse projeto, aqui a gente optei por utilizar o Python, pela simplicidade de acesso às bibliotecas simples. Então, eu acabei optando pelo Python. Bem, para a execução desse projeto, foi necessária a biblioteca Threading, que é uma biblioteca que permite o gerenciamento de vários threads ao mesmo tempo, ou seja, o multiprocesso é possível utilizando as threads, ou seja, eu posso ter dois, ou três, ou até quatro clientes que estão na nossa barbearia, eles podem estar executando atividades ao mesmo tempo. Por exemplo, um está entrando na barbearia e está sentando em uma cadeira, por exemplo, enquanto ao mesmo tempo existe um outro cliente que está com o barbeiro, por exemplo. Na biblioteca DataTime, que é usada para fazer a marcação temporal de cada passo que a gente está executando, fazendo um timestamp. A biblioteca Random, porque uma das especificações do projeto era que a entrada dos clientes seria random. A gente não seria contínuo, seria randômica, a entrada dos clientes na barbearia. A biblioteca Time, tendo em vista que ela tem algumas funções específicas que são úteis para o desenvolvimento do código. E a Kiwi, que é uma biblioteca que a gente consegue criar filas. E para lidar principalmente com os barbeiros, acabou sendo necessário a inclusão dessa biblioteca. Bem, para início de conversa do desenvolvimento desse projeto, precisamos criar alguns semáforos. Sendo o primeiro, a gente criou um variável chamado barbers, e a gente criou uma lista com três posições, onde cada posição dessa armazena um semáforo binário. E justamente cada posição dessa representa um barbeiro e seu estado atual. É possível ver que os três estão em o que indica que todos estão dormindo no momento, que seria o estado inicial desse processo. Depois tem chars, que é que a gente criou também, que é a variável cadeiras, e é possível ver também que ela é uma variável com semáforo com o número 5, o contador de número 5. O que indica que existem 5 cadeiras disponíveis no momento, e sempre que uma cadeira for ocupada, esse valor é decrementado. Se tiver 5, a cadeira for ocupada vai para 4, por exemplo. E aí, seguindo, isso aqui é particularmente útil para evitar alguns problemas listados aqui, né? Por exemplo, problemas de exclusão mútua, de sincronização. Então, esse aqui é um dos métodos que a gente utilizou para resolver esse problema. Seguindo, a gente utilizamos a mutex, algumas funções de mutex, que são funções que garantem que quando uma função específica está sendo executada, uma parte crítica, por exemplo, daquele código será executado por apenas um processo de cada vez. E isso é útil para evitar problemas, por exemplo, de deadlock, de exclusão mútua. Então, ele é particularmente útil nesses sentidos aqui. Até de starvation também é importante. O deadlock ajuda a mitigar esse tipo de problema. Então, ele basicamente garante que em determinada seção do código apenas um único processo está rodando naquela seção do código. Seguindo, criamos duas funções. Foi criada duas funções, que são o cliente chega e o barbeiro atende. Bem, a função cliente chega funciona da seguinte forma: a gente tem uma entrada aqui, um print. Ele recebe ele recebe o ID do cliente, ou seja, o número do cliente que entrou, o cliente 0, 1, 2, 3, 4. Depois ele faz um marcador temporal aqui, um data time, que indica qual foi o momento que isso aconteceu. Depois ele diz que o cliente passa o ID, a gente passa o ID e diz que o cliente, por exemplo, 0 chegou. Depois disso, ele faz uma verificação com o if para verificar se existe cadeiras disponíveis. Se existir, aí a gente entra na seção que é bloqueada, ou seja, apenas um processo de cada vez vai conseguir executar essa seção do código. Então, aí ele obtém uma cadeira, por exemplo, e a gente tem um segundo print indicando que isso aconteceu, que é um novo data time, aqui um novo timestamp, indicando que o cliente, ID, por exemplo, ID 0, sentou em uma cadeira de espera. E aí a gente espera 3 segundos, e esse valor de espera é apenas para a visualização do usuário. Caso isso não aconteça, ou seja, não existe cadeiras disponíveis, a gente mostra essa segunda mensagem que diz que o cliente 0, por exemplo, ele foi embora sem ser atendido, porque não havia cadeiras disponíveis. Pronto. Essa é a primeira função. A segunda é a seguinte, a def barbeiro. Ela recebe também o ID do cliente, e ela tem dentro dela um while que roda infinitamente.
E, é, e funciona assim. A gente tem essa região bloqueada também, que é inclusive a maior parte do código é bloqueada nesse caso. E que faz o seguinte, ele testa se o barbeador, por exemplo, o barbeador 0, ele está disponível. Se sim, ou seja, se está em número 1, ele faz o seguinte, ele acorda esse barbeiro, com essa função aqui, guarda, e depois ele mostra ao usuário, né, para o usuário final, que mostra um timestamp, e diz que barbeiro, por exemplo, barbeiro 0, ele está atendendo o cliente, e aí eu passo o dia do cliente, que está sentado em uma dessas cadeiras, né? E depois disso, eu espero 3 segundos, isso também é um valor para visualização do usuário final, e eu executo esse comando aqui, chars release, que seria o quê? Após o barbeiro concluir sua atividade, então necessariamente o cliente foi atendido, portanto uma cadeira está disponível. E da mesma forma, quando ele conclui sua atividade, ele também está disponível e volta a dormir, ou seja, está novamente disponível. E finalmente, a gente mostra isso aqui, coloca um timestamp e diz que o barbeiro 0, por exemplo, o barbeiro 1, terminou de atender e já está pronto para um novo cliente. Pronto, e agora vem uma segunda parte que também foi necessária nessa função, que é a questão de gerenciamento de filas. Para isso, para a gente gerenciar filas que foi necessário, criamos primeira coisa, uma lista, que é esse aqui, ó, que é útil. Esse tipo de lista é útil quando a gente vai lidar com multiprocessos e multiconsumidores, que é o que está acontecendo aqui. Então criamos uma lista aqui, tá lá com essa função, chamada barbecue, e aí a gente passou para essa função aqui, em um for, a gente chamou esse método aqui, put, que ele justamente inicializa a fila com os índices dos barbeiros. Ele é uma espécie de array, né, e a gente inicializa aquele array com os índices de cada barbeiro. Após isso, a gente define aqui o i, que seria o próximo barbeiro. Então a gente usa o método get, porque ele vai lá nessa lista e procura qual é o próximo barbeiro. Pum, ele coloca aqui. E depois disso, no final aqui a gente coloca o barbeiro de volta na fila, né? Por exemplo, o barbeiro 0 fez esse processo, então no final, quando termina tudo isso, ele vai para o fim da fila. Isso é útil, por exemplo, para evitar a questão da starvation. Porque se se o barbeiro ficar sempre voltando para o início, muito provavelmente os barbeiros do final, por exemplo, o barbeiro 2, ele seria evocado poucas vezes. Então, justamente para evitar isso. E aí, por fim, criamos essa biblioteca aqui, que é um invólucro, que basicamente ela foi necessária para a gente criar uma thread e passar as duas funções para essa thread, né? E aí eu criei uma lista de clientes, e um contador aqui. E aí, para a função main, que seria a função principal, consiste o quê? Um while, que fica rodando infinitamente, e um tempo de utilização mínimo aqui para o usuário, e aí a gente tem aqui um if, que roda aleatoriamente se será executado ou não essa função. Se 1, então ela executa, caso for 0, ela simplesmente não faz nada. E aí, imaginando que temos uma situação em que o random gerou o número 1, a gente entra dentro da função. A gente cria um variável cliente que recebe o seguinte: a gente cria uma thread com a função thread, passa um target para ela, que seria a função em que vai ficar executando, essa thread vai ficar executando, que seria justamente a thread, essa função aqui, ó, que dentro dela, no fim das contas, tem as duas outras funções que criamos, e eu criei um nome qualquer aqui para ela. E depois disso eu dou client start, ou seja, eu inicio minha thread. E depois disso, isso aqui é apenas uma thread, né? Então eu coloco dentro da minha lista de clientes, porque eu vou ter um multi-thread, então eu posso ter 10, 20, 50 threads rodando simultaneamente, que estão dentro justamente dessa lista aqui. Feito isso, o cliente number eu adiciono 1, porque, ou seja, sempre que ele roda, emula um novo cliente. Então, primeiro é o 0, depois é o cliente número 1. E é possível ver também que essa função, como se trata de multithreading, eu posso ter N clientes rodando aqui. Então, feito isso, o código é basicamente esse, então vamos executá-lo aqui para visualização. Pronto, aqui está. O cliente 0 chegou, tem timestamp, o cliente 0 sentou na cadeira de espera, o cliente 1 chegou, o barbeiro 0 terminou de atender, o barbeiro 1 está atendendo o cliente 1. Então é possível ver, por exemplo, que as funções elas acabam se confundindo, né? Por quê? E por que isso acontece? Justamente por causa do multithreading, né? Eu tenho, por exemplo, 2 threads simultâneos rodando aqui, então um deles está na função, por exemplo, está na função do cliente chega, enquanto o outro já está executando ou tentando executar a função barbeiro atende. Então é por isso que a gente tem essa ordem trocada aqui dos valores. Então o barbeiro 0 termina de atender, e aí o barbeiro 1 está atendendo o cliente 3 chegou, por exemplo. Então a lógica do código é isso, justamente, que mostra a questão do multithreading. É que os muitos processos rodando em ordens distintas, e a ideia é que a gente consiga isso, foi o objetivo, a gente cumpriu o objetivo, de garantir que não ocorra as condições de deadlock, que não aconteça, né? De deadlock, de starvation. Então, dito isso, acredito que cumprimos aqui o objetivo do projeto, e obrigado por assistir até o momento. Muito obrigado.